It's Labyrinth time! E aí, Orgonautas, aqui é Daniel HDR, e se você viu no banner, e já sabe que a gente fala é um podcast de velho, estamos falando de um cara mais velho do que Saul Buscema, tá? Teve gente que ficou surpreso que ele tava fazendo 81 anos, né? Saul Buscema. Teve gente que desejava que ele tivesse morto, daí pensou, não, coitadinho do velhinho, 81 anos. Né? Então, eu duvido que alguém queira esse sujeito que a gente vai falar hoje morto, tá? Até porque ele é sem dúvida um dos legados da Marvel Comics na Era de Prata, um dos responsáveis pelas artes de licenciamento, que logicamente a Marvel não paga um puto pros seus autores, né? As artes de licenciamento que você vê em camisetas, não todas, né? Mas a maioria do que era feito ali no período dos anos 70 e início dos 80. Nós vamos falar hoje no ArgCast sobre o Romitão, certo? O John Romita Sr., aquele cara que fazia... O Magaren vai lembrar do que eu vou falar agora, quando eu falei isso lá no Tweepcast. Ele fazia a Mary Jane gostosa pra caralho. Fazia a Gwen Stacy gostosa pra caralho. Fazia a Tia May gostosa pra caralho. Ele fazia todas as mulheres lindas e maravilhosas, cara. E foi um dos principais artistas do Homem-Aranha nesse período. Contamos aqui, então, com Rogério de Souverza. Oi, vamos falar do homem... Ele foi o cúmplice da morte da Gwen Stacy também. Contamos aqui também com um dos principais defensores da Gwen Stacy, Sandro Rojo. É impressão minha, ou você tá me chamando pra falar da Mary Jane de novo hoje? Não, só pra entrar num acordo aqui. É isso mesmo, né? Claro, o negócio é polêmica. Ah, então. Polêmica. Então vamos continuar, então. Isso aí. Beleza. Contamos aqui com Marcos Dark de Gião. Olá, estamos aqui para falar em nome do Pai. Contamos aqui com... E agora, velho? Deixa eu pensar um adjetivo. Andy na cabine. Fala, quero! Olá, e a melhor arte seria o Carl Johnson finalizando o Romitão, hein? Sério mesmo? Tem potencial, hein? A gente falou... É que a gente falou do Saul Buscema, mano. Eu acho que poderia ser o Sienkiewicz. Já pensou? Já pensou? Magaren vai embora nessa hora, né? Contamos aqui também com Gustavo Charles Brownerson. Salve, salve, pequenos gafanhotos. Como vocês já sabem, eu sou o Fabiano Silveira, professor nerd, se ele fosse desenhado pelo Romitão. Gostoso pra caralho! Gostoso como só Tia May do Romitão, sabe? E contamos aqui, é verdade, agora que eu estava pensando, com um descabaçamento cheio de teia. Ui. Contamos aqui com o nosso amigo do Tweepcast, Wellington Magaren, que vamos gentilmente chamar de MacGyver. McLaren, já te chamaram de McLaren. Falar do cara que o único erro foi não ter passado seu gênio de desenho pra frente. Nossa, não, que é isso? Que é isso? Mas que gratuito, cara. Que isso? Eu ia dizer que daqui a alguns args a gente podia promover ele pra Satangos, mas deixa assim mesmo. Se fosse no MDM, eu tinha de quicar ele. Mas somos pessoas civilizadas. Até porque senão o réu estaria xingando ele até agora. Então vamos falar do Romitão. Pessoal, vamos contextualizar, como de costume, né? Lembrar que o John Romita Sr., ele surgiu ali no iniciozinho dos anos 30, e quando... minto. Ele se surgiu como autor no final dos anos 40, mas ele é uma criança nascida na década de 30. Ele pegou aqueles quadrinhos do início da Era de Ouro, mas ele era jovem mancebo, enquanto caras como o Stan Lee e o Jack Kirby já estavam trabalhando na indústria. O Jack Kirby mais velho do que o Stan Lee, mas a parada do Romitão era justamente ilustração publicitária e tiras. E alguns episódios anteriores do ARG, a gente chegou já a comentar, nesse período da Era de Ouro, as estrelas de histórias em quadrinhos
quadrinhos não eram necessariamente dos quadrinhos, como nós conhecemos hoje. Eram as estrelas das tiras periódicas que eram vendidas em vários jornais dos Estados Unidos e até do exterior. Então, quando esse sujeito, né, o John Romita Sr., ele foi estudar arte, ele na verdade tinha não só paixão por arte publicitária, mas ele também tinha paixão por quadrinhos que eram publicados em tiras, pelo Milton Caniff, por Alex Raymond, por todos esses caras que eram popstars, né, nesse período. Até se a gente for criar um pouco essa relação do trabalho dele, ele sempre teve um trabalho bem clássico, né, ele nunca procurou fazer alguma coisa muito fora do normal, assim. O Romitão, ele chegou a se formar, né, ele estudou arte, no caso. Ele não fazia também aqueles, pelo link lá, eu lembro que tinha alguma coisa de quadrinho de romance também. Foi o Ele início ficou dele. famoso na Marvel, mas ele começou na DC, fazendo história de romance, né? Exatamente. Ah, era na DC também. Ele meteu a 8 cara... anos desenhando histórias de romance na DC. Ele meteu a cara nos quadrinhos, vamos dizer assim, muito depois de que o período da Segunda Guerra ali tava dando uma margem para artistas que trabalhavam com ilustração publicitária, como Norman Rockwell, entre tantos outros. Ele sempre gostou desse tipo de arte, só que ele não se achava bom o suficiente. E aí ele acabou entrando pro mercado de quadrinhos para procurar se aperfeiçoar nesse sentido, porque os quadrinhos exigiam dele mais como desenhista. Ele tinha que desenhar de tudo, conforme o que o roteiro pedisse. Né? E aí foi quando foi eu lembrado aqui dos quadrinhos de romance. Né? Por isso que muitas histórias, principalmente do Homem-Aranha, que nessa época o Homem-Aranha estava fazendo faculdade, não me engano, que ele assumiu desenhos. Magaren, tu que é o sommelier de Ele saiu do colégio na 33, ele se matricula na faculdade. O Romitão entra na 39, mais ou menos nessa fase, né? Porque aparece a Gwen, depois você vai ver a Mary Jane mais pra frente. Mas, bom, vamos voltar um pouquinho pra trás, assim. Tá, ele tava fazendo quadrinhos de romance. Aí como é que ele chegou na Marvel até aí? Ele começa, primeiro ele vai pro exército, né? Isso. Onde ele guerra fica na Coreia. Ele não vai pra Coreia, ele também não tinha ido pra Alemanha, ele fica estacionado na Nova York, e ele podia às vezes sair do forte e andar por Manhattan, né? E um dos lugares que ele foi uma vez pedir emprego, enquanto ainda estava no exército, foi na Marvel. E isso ele já tinha tido algum contato quando a Marvel se chamava Atlas Comics e antes a National, né? E depois, aí ele começou a pedir um pouco de trabalho na Marvel, que ele sabia que também não ia ficar para sempre no exército, e depois disso que ele começa a trabalhar com quadrinhos, né? Ele conhecia o Stan Lee já desde essa época, nos anos 40 e 50, mas só depois que ele vem a desenhar como artista regular da Marvel. Ele trabalhou depois na DC, foram 8 anos fazendo aquelas histórias de romance. Com isso, ele meio que encheu o saco, ele não queria mais desenhar, ele tinha se aposentado de desenho, né? Ele só queria ser arte finalista, porque ele disse que estava cansado de fazer aquele tipo de trabalho, muita coisa nunca era publicada, porque os editores só pediam para ter material caso pudesse, eles precisavam em algum momento, e muita coisa veio a ser publicada depois que ele já tinha saído da DC e começado na Marvel. Né? Eu cheguei a ler também que antes dele entrar na Marvel, ele estava estudando seriamente ficar dentro de alguma agência de propaganda trabalhando com ilustração publicitária, né? Sim, pagava melhor, bem, inclusive. né? Pagava muito bem. E aí na Marvel ele começa como arte finalista do Jack Kirby em Demolidor. Ele vai apenas isso. O primeiro trabalho dele foi ele fez arte final de uma capa dos Vingadores que o Jack Kirby tinha feito. E foi de propósito ele trabalhar com... Depois ele vai assumir o Demolidor mesmo por algum tempo até ele o teste dele foi, né? Uma história de 2 partes do Demolidor, não foi? Sim. Que aparece o Aranha. Isso, Ele sabia que o Dítico ia se trancar no quarto dele lá, não saiu mais. Isso aí ele comentou até em entrevista que quando ele pegou o título do Demolidor e depois ele foi pro Homem-Aranha, ele titubeou muito em aceitar, mas ele foi porque, além dele estar recebendo pelo trabalho em si, ele achou que ia ser temporário, né? Tanto que a pessoa, o leitor assíduo do Aranha nesse período, ele nota o quanto ele procurou deixar o desenho dele com algum likeness do traço do Steve Ditko, nas capas e na arte interna, sabe? Ele só foi botar o estilo dele mesmo depois, né? Quando ele teve a certeza de que não ia voltar, né? O Ditko. Ele achava que isso ia durar em torno de 2 ou 3 edições, porque, afinal de contas, o Steve Ditko tinha largado nada menos que o segundo título com o maior número de vendas da Marvel, né? E depois de 6 meses fazendo o quadrinho, ele percebeu que ele não ia mais sair, que o Steve Ditko não ia voltar, e aí ele começa a imprimir o próprio estilo dele nos quadrinhos do Aranha, né? Ele começou no Homem-Aranha na edição número 39 de agosto de 66 e foi, né? E o Stan Lee tinha pedido pra ele desenhar, porque ele não queria desenhar, ele queria só fazer a arte final, mas foi, né? E aí, depois desses 6 meses que ele viu que o Steve Ditko não ia voltar, ele mandou ver. E o primeiro Inker
dele, né? O primeiro arte finalista dele era o Mike Exposito, que assinava como Mike DeMel, porque ele também trabalhava na DC e não queria que ninguém ficasse sabendo, né? Os caras. Depois fica você aí criticando o Mike Deodato, Luke Ross, tá vendo? Ó? Não, inclusive ele mesmo não assinava como John Romita, né? Ele era o Johnny, né? Nessa época ainda. Ele usava o diminutivo, é? Isso. Não, isso aí, na verdade, era Coisa mais de o Stan que fazia essas coisas. Era o jovial, o Johnny, que ele falava, o Johnny. Pra deixar os caras à vontade, né? Essa história, que foi o teste dele, saiu aqui no Brasil pela Ebal, né? Tá lá como Johnny Romita, o desenhista lá. A história de teste do É, Demolidor não que o Aranha tinha outra, aparecia. né? A história de teste que o Demolidor aparecia com a Aranha, é isso? No gibi do Demolidor? Isso. Eu cheguei a ver só a segunda parte, né? A primeira que tem o Aranha, não, né? Eu vi a segunda que é só do Demolidor mesmo e com ênfase no Fog ali. E ele chegou no Aranha justamente na parte mais, assim, o fechamento de um arco, que era a identidade do Duende Verde lá. É verdade. Foi muito causou a briga dele com o Dítico, quem seria o Duende Verde, aí quando ele saiu, falou, já que o Dítico saiu, vamos lá revelar aquela história do final. Mas que filha da puta, veja você, né? 39 e 40, lá. Destrói todo o mistério só porque o outro saiu. O Duende Verde podia ser o Coringa do Homem-Aranha, mas não ficou sendo. Tiveram que revelar que era o pai e filha da mãe do Harry Osborn. Essa é uma teoria interessante do Rogério. Assim. Vocês acham que se o Duende Verde não tivesse tido a identidade dele revelada, ele ia acabar sendo um vilão, assim, de longevidade, mais do que ele já é, como é o caso do Coringa, a ponto de não ter a identidade dele sempre revelada, ser um mistério? Quase um caveira vermelha, né? A pessoa lembra mais da imagem mesmo de caveira do que o cara que tá por baixo da máscara. Quando tem máscara. Prometi que não ia falar de Romitinha, mas eu não vou falar de Romitinha, vou falar de um personagem da época que ele desenhou Aranha. O Duende Macabro quase que chegou nesse ponto, né, cara? De não ter a identidade dele revelada. Foram fazer o mesmo depois. Depois que revelaram umas 3, 4 vezes, 4 pessoas diferentes, né?